Oi, boa tarde, pessoal. Estou esperando a Sandra entrar para a gente começar a live, tá bom? Ui, pouquinho. Tem que virar para mim. Não se preocupa, não. É a primeira live dela. Sandra, você não está aparecendo. Ai, Jesus, isto não está para... Assim, é isso que eu consigo ver melhor. Agora você precisa virar a câmera. Como? Você precisa virar a câmera. Isso. Mas assim ela vai... Isto aqui não fica. Vai ter que ficar assim. E então? Ainda não está a gravar, pois não? Oi? Já está a gravar? Então, eu vou apresentar a vocês a Sandra, ela vai falar um pouquinho dela. E o assunto de hoje tem muita... Sandra está congelada. Sandra, está me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Coloquem aí. Quem não está ouvindo, se fui eu que congelei, se foi a Sandra. Vitória, você está me ouvindo? Está me vendo? Sandra, você congelou. Hã? Mas ela está congelada. Sandra. Gente, ela está em Portugal, tá? O tempo lá não está muito bom. De repente ela congelou e não viu. Pessoal, vocês que estão assistindo aí, por favor, comentem se estão me vendo. Ou se o problema é comigo ou com a Sandra, por favor. Eu vou convidar ela de novo. Ela entrou de novo. Você saiu ou você congelou, Sandra? Pessoal, vocês que estão assistindo aí, por favor, comentem se agora consegue ouvir? Consegue-me ouvir agora? Agora está dando a minha voz, está aparecendo, está dando eco. Quando você sair, tu me avisa, Sandra, porque eu fiquei te buscando. Você saiu, né? Não. Saí do outro, agora estou no telemóvel, não sei se... Quando você for sair, só me avisa, porque eu fiquei sem saber se eu tinha congelado ou você. Ok. Então, podemos começar? Deixa-me só colocar Enquanto aqui... ela vai colocando, eu vou falar um pouco. É o seguinte, a live de hoje é sobre o que você faz após uma separação. Tanto um homem quanto uma mulher, o que você pode fazer para amenizar isso? Então, a gente vai falar um pouco sobre o que você pode fazer. A Sandra vai se apresentar, eu vou me apresentar, para quem não me conhece. E nós vamos falar hoje sobre 2 sentimentos que vão ser trabalhados na prática DAM, que a Sandra também vai explicar qual é, e ela vai fazer hoje com vocês. Ela vai falar sobre a solidão e eu sobre a rejeição. O que significa isso numa separação. Daí ela vai fazer uma prática, então é imperdível que vocês fiquem até o final, porque essa prática é para limpar esses 2 sentimentos. E a gente vai procurar fazer toda semana uma prática com vocês, uma live com outros sentimentos. Então eu já peço a quem... eu não entendi, Marlene, mas tudo bem.
Eu peço a quem está ouvindo que queira que a gente trabalhe algum sentimento que esteja agora acontecendo dentro de vocês com relação a uma separação, coloque aqui embaixo, que aí nós vamos trabalhar isso. Então, o meu nome é Aida Ferreira, sou terapeuta, trabalho com várias técnicas energéticas, com Theta Healing, com hipnose, constelações. E a Sandra, ela mesma vai se apresentar. Pode falar, Sandrinha. Boa noite. Antes de mais, queria agradecer pelo convite. Eu vivo em Portugal, eu chamo-me Sandra, também sou terapeuta, tenho várias técnicas e as técnicas que eu tenho é de registros acásticos, a nível do DAM, desativação e ativação de magnética. Tenho biomagnetismo também e terapia multidimensional. Todas essas técnicas são fantásticas para liberar as emoções. Muito bom. Então, a gente continua. O que nos traz aqui? O número de divórcios está aumentando da mesma maneira que o número de casamentos. Significa que as pessoas continuam casando e continuam separando. O problema é que a gente aprende desde criança que a gente vai casar. A gente vai casar, vai ter filhos. A gente não aprende a separar. A gente não foi criada para separação, né? Para o luto, às vezes até a morte do cônjuge, do companheiro, da companheira. E o que acontece? Quando há uma separação, esses primeiros passos após a separação são muito difíceis. A separação está catalogada pela Organização Mundial de Saúde como um dos principais motivos de depressão. Além da morte de um ente querido, nós temos um divórcio, uma separação paralelo a isso. A dor é muito grande. Tem gente que julga que é até maior, porque quando você perde, por exemplo, o seu companheiro ou companheira, vai ficar a saudade, uma série de sentimentos. Mas quando você se separa, além desses sentimentos, se somam outros. Se somam ver a pessoa levar a vida adiante, se somam a rejeição, se soma ver a pessoa, às vezes, com outra pessoa, né? Então, a separação é cruel. E o que a gente quer ensinar, eu e Sandra? Como é que você se resgata do relacionamento que acabou, às vezes de um relacionamento destrutivo, que está te magoando, e mesmo assim você quer que a pessoa volte? É o seguinte, nós temos que ter em mente de todo tipo de sentimentos que nós temos no nosso corpo, porque nós simplesmente vamos atrair exatamente aquilo que estamos a vibrar. Portanto, um relacionamento para terminar, ambos têm 50% de culpabilidade, entre aspas, não uma culpa, mas têm que ter em mente que não é só o homem responsável, e sim os dois, porque nós procuramos exatamente aquilo que tivemos em casa. É interessante, porque muitas das vezes nós tendemos a repetir os padrões familiares da nossa família de origem. E nós não sabemos, às vezes, interpretar os relacionamentos saudáveis. Para nós sabermos o que é um relacionamento, basta nós verificarmos qual é o relacionamento que os nossos pais tiveram ou têm e olhar para o nosso. Tudo vem da infância mesmo, né, Sandra? Você me colocou aí, porque quando termina um relacionamento, se você, mulher, foi abandonada ou perdeu seu pai muito nova, ou se você, homem, foi abandonado ou perdeu sua mãe muito novo, isso vai refletir na separação. Então, você vai ter a dor novamente da perda que você teve lá na infância. Então, isso agrava os sintomas. E como muitas vezes você não sabe disso, você às vezes pensa que não tem o que fazer, eu vou sofrer. Não, vamos tentar também salvar aquela criança, resgatar aquela criança lá, mostrar a ela que agora ela é adulta. O sofrimento agora é da separação com o par, e não do pai ou da mãe lá atrás, correto? Sim. Quando nós crescemos, nós temos que cuidar da nossa criança. Nós não vamos buscar o amor dos nossos pais, porque nós somos adultos. E o adulto é que vai para a vida. Não faz sentido um adulto procurar o amor que os nossos pais na altura não deram.
nós temos que verificar que eles deram o melhor que puderam. E temos que ter em Pois é, mente. Sandra, mas veja só, esse é o processo inconsciente. O que a gente também Sim, quer fazer aqui hoje é esclarecer as pessoas quanto a isso, né? exato. O que você está falando é muito importante dar ênfase a isso para que a pessoa saiba que o adulto não é mais aquela criança. Então, fala mais um pouco sobre isso, por favor. Quando nós somos crianças, nós necessitamos do apoio e do amor dos nossos pais, até uma certa idade, como é lógico. E nós, o que nós verificamos os relacionamentos que eles tiveram. É como se nós fizéssemos uma cópia dos nossos pais, porque são eles que vão nos intitular para nós seguirmos para a vida. Ou seja, nós vamos ser tipo umas cópias, entre aspas, deles. Então, se eles nos mostram um relacionamento que não é saudável, nós interpretamos aquilo como saudável. E o que é que vamos atrair? Exatamente um relacionamento que não é saudável. Porque tudo que nós acabamos por vibrar, nós vamos atrair. Então é necessário nós resgatarmos essa criança. E para esse procedimento é necessário terapias. Não somos nós que vamos conseguir fazer essa parte da aproximação. Porquê? Porque nós, terapeutas, tanto eu como a Aida, nós temos técnicas específicas para resgatar a criança. É exatamente isso que nós temos que fazer, é resgatar a criança e seguirmos para a vida adultas. Porquê? Porque muitas das vezes, a maior parte, não digo a maior parte, mas muitas mulheres casam-se e estão à procura de quem? De uma mãe. Por incrível que pareça, nós casamos com um homem e estamos a buscar o amor da nossa mãe. E o que é que vai acontecer no relacionamento? Uma mulher saudável não vai buscar num homem o amor que quer da mãe, correto? Porque isso não é um relacionamento. E se nós vivenciarmos esse tipo de relacionamento, simplesmente não vai dar certo. Então nós temos mesmo que resgatar a criança e seguirmos. Quando nós casamos, tem que ser a adulta a casar, não a criança. Bom, mas aí as pessoas vão entender isso numa terapia, ok. Mas eu acho um bom assunto para a próxima também, né? Para a próxima live. Mas e aí? Aí a pessoa não sabe de nada disso, ela casa, tem um casamento disfuncional também, e ela se separa. E ela precisa se curar daquela dor. Porque ela Exatamente. tem três opções. A pessoa que se separa tem três opções nesse caso. A primeira é tentar voltar com o ex ou com a ex. Tentar fazer aquele relacionamento reiniciar-se. A segunda é se atirar em novos relacionamentos sem ter curado exatamente essas disfunções, essa criança interior. Então, ela vai cair, ela vai continuar repetindo relacionamentos que não vão dar certo, que vão trazer sofrimento. A terceira é essa que você falou. Ela é de longo prazo, viver o luto, entender o luto, trabalhar os problemas da infância, trabalhar os problemas do próprio casamento ou da própria pessoa. Aí sim, quando você estiver pronta para amar novamente, você vai ter um relacionamento saudável. Então, essa terceira opção é o que a maioria das pessoas não faz. E eu queria te fazer uma pergunta, assim, meio... Você teve um relacionamento também que terminou, Sandra? Que você possa falar aí pra gente? Sim. Tive um relacionamento de alguns anos que terminou exatamente porque nós não tínhamos a conexão. Ou seja, uma conexão de almas. Para quem entende um bocadinho de espiritualidade, consegue compreender que nós não vamos buscar um homem simplesmente por buscar. Nós temos que nos conectar. Ao conectar tem que haver amor, mas sobretudo amor incondicional, respeito por ambos. Temos que dar espaço ao outro também. Nós temos que interiorizar que necessitamos do nosso espaço assim como o nosso companheiro. Se nós invadirmos o espaço, é um dos mecanismos que pode fazer com que termine ao longo prazo. Não é
logo no início. Havia amor, sem dúvida alguma, só que nós não nos conseguíamos integrar juntos. Éramos mais como se fossem amigos do que propriamente namorados, por incrível que pareça. E num relacionamento tem que haver amizade, sem dúvida, mas tem que existir essa conexão. E não existia essa E conexão. como é que você curou essa dor, Sandra? Exatamente com terapias. Fiz tratamentos de terapias, algumas sessões, em que me interiorizou exatamente qual era a dor que eu sentia. Nós temos que ir à raiz do problema. Muitas das vezes é complicado para nós conseguirmos ir à raiz porque é doloroso, mas é necessário para liberar esse sentimento. E eu, agora, como terapeuta, posso dizer que foi a melhor coisa que eu fiz. Ir primeiro à dor, interpretar, acolher essa dor e depois liberar. Claro que isso não posso, nós não podemos dizer como terapeutas se é necessário 1, 2, 3 ou 4 sessões. Isso é de cada pessoa. Cada No pessoa meu tem. caso, eu, mesmo como terapeuta, eu tive um casamento muito longo, 30 anos, e uma empresa com o meu ex-marido, e de repente eu fiquei assim. Eu tive que conviver com ciúmes, que ele foi morar com outra, ele teve traição, teve ciúme, e tendo que trabalhar com ele, até que alguns meses eu quase enlouqueci com isso, e encerramos a empresa, então eu me vi sem trabalho, sem marido, sem nada. E foi a terapia que me salvou. Porque eu não entrei no nível depressivo, eu não tomei remédios, não é minha praia, né, tomar remédio. Então, mas eu tive que me reencontrar. Quem sou eu? Eu não sabia mais, Sandra. Depois de 30 anos de casada, você fala, quem sou eu? Né? Porque você já... Hoje eu entendo que eu não sou metade de ninguém. Eu não sou metade de ninguém. Eu sou completa, né? Tem um dito de uma poeta brasileira que ela fala isso. Eu não preciso de ninguém para me completar. Completa eu já sou. Eu preciso de alguém para me transbordar. Eu acho essa frase incrível. Eu não lembro de quem é. Se alguém souber, põe aí. Mas é isso. Hoje eu aprendi. Eu não perdi Não pode... metade. Eu não perdi uma parte de mim quando eu me separei. Eu me encontrei. Eu aprendi quem era eu, a viver comigo, a me amar. Então foi muito importante esse processo de terapia, de cura. Porque tem pessoas, Sandra, que elas estão vivendo luto anos depois, né? Há pesquisas que dizem que você leva de 2 a 5 anos para se libertar de um relacionamento, de um casamento que não deu certo, dependendo da intensidade. Mas há pessoas que nunca se libertam. Há pessoas que vão passar o resto da vida casada com o ex ou com a ex. Há pessoas que vão se sentir culpadas a vida toda pelo fim do relacionamento. Há pessoas que vão... E agora nem sabem que estão casadas com o ex. E colocam, tem problemas com os filhos, porque os filhos nessa relação é muito importante a gente saber preservar. A gente não colocar a mãe contra o pai, pai contra a mãe, a gente não colocar contra outra pessoa que o pai foi viver ou que a mãe foi viver, mas isso não acontece. Aquela criança ferida, ela pode ficar ferida a vida inteira. Então, se o novo relacionamento do marido, a nova mulher tiver um filho, ela não vai dizer para os irmãos, não, olha, você não tem que aceitar esse irmão aí. Eu vejo muito isso nas terapias que eu faço. E aí, nas constelações, a gente vai aprender o que isso vai trazer para todas as gerações futuras. A pessoa falar mal do marido ou da esposa, isso vai trazer sérios problemas, inclusive, né? Na ordem familiar. Mas também para outra live. Então, o que eu queria dizer? Que nós temos... eu fiz aqui que a Sandra daqui a pouco vai falar sobre a solidão e eu vou falar sobre a rejeição e ela vai entrar para não estender demais. Eu vou só recapitular os 3 erros que a gente vê numa separação. Continuar se perguntando aonde você errou. O segundo, odiar seu ex ou sua ex. E o terceiro, ficar obcecado pela vida do ex-companheiro ou companheira. Ficar stalkeando as redes sociais, Hoje em dia é uma loucura, porque tem Instagram, tem Facebook, a pessoa fica seguindo.
contato zero, tá? E aí, há uma jornada que você pode seguir. Eu vou ler aqui um mapa da jornada para você transformar mais rápido isso tudo em aprendizado. Transformar a dor da separação no aprendizado e não no luto para o resto da vida, tá? Quais são os mapas, os passos dessa jornada? Primeiro, aprenda a lidar com a nova realidade. Segundo, livre-se do lixo emocional, senão você vai carregar esse lixo emocional para a vida toda, para os próximos relacionamentos. Terceiro, comece com pequenos passos, um depois do outro. É como os alcoólatras anônimos. Hoje, só por hoje, eu vou sobreviver a essa separação. E vai dar o segundo passo, vai dar o terceiro. Quarto, recupere sua autoestima. Quinto, perdoe-se. E aqui eu acrescento, perdoe-se, perdoa ao outro ou à outra também. Isso é muito importante. Sexto, seja um porto seguro para seus filhos, caso você os tenha. Sétimo, alinhe seu corpo com a mente. Isso a Sandra vai fazer hoje. Ela vai mostrar uma técnica onde ela vai alinhar isso aí. E o oitavo passo é reaprenda a se amar. Isso é fundamental. Se amar, eu cito sempre também uma terapeuta que fala isso, de uma cliente dela, que após uma separação, ela chegou no supermercado e não sabia o que comprar, porque todos os anos de casado, ela só fez a vontade do marido, e aí ela descobriu que ela não sabia nem o que ela gostava de comer. Você deixa de se amar completamente, porque você acha que você é parte daquela pessoa. Você acha que você está integrado e não é. Você vai ser sempre, você e ela, a pessoa vai ser outra pessoa. Vocês vão seguir juntos um caminho que lá na frente pode se bifurcar. Cada um vai para um lado. E você tem que estar pronta após essa separação. Então, Sandra, eu passo para você agora falar para a gente sobre a solidão. Exato. A solidão. O que é que nós podemos dizer com a solidão? É um sentimento de desconexão. Nós sentimos desconectadas com o mundo. Nós podemos estar ao redor de diversas pessoas e sentir um vazio enorme, uma solidão enorme. Porquê? Porque não existe uma conexão hoje em dia de almas, não existe uma, como é que é dizer, a nível de... Nós sentimos solitários mesmo. Nós não conseguimos compreender diversas maneiras de pensar da outra pessoa, porque nós não nos posicionamos no outro, e sim em nós. E depois nós começamos a seguir um rumo diferente e tentamos escolher as pessoas que queremos ao nosso redor. E então, o que é que isso vai fazer? Vai fazer exatamente que haja uma desconexão. Nós não vamos nos interiorizar com essa pessoa, simplesmente estamos à procura de outras pessoas que venham até nós. Mas é importante nós conseguirmos compreender que a solidão é um assunto bastante complicado. Porquê? Porque além de nós sentirmos solitários, dá, sem dúvida alguma, sequência a uma depressão grave e suicídio. Por diversas vezes existe nas redes sociais pessoas que se suicidaram exatamente por essas questões, por a solidão, porque não conseguem se conectar com o mundo que estamos, porque não querem ficar, simplesmente não conseguem perceber qual é o interesse da vida. Isso é muito grave. E daí a ir a falar, nós temos que nos conectar connosco, nós temos que nos amar. E aí, sim, damos um passo futuro, sem dúvida alguma, para outras coisas que nós queremos. Então é importante, definitivamente, até é engraçado que eu vou finalizar até este tema com uma frase bem interessante de Shakespeare, que ele diz, Shakespeare, Gosto muito. dou palavras ao sofrimento. A dor da perda não fala, murmura dentro do coração dolorido e o faz partir-se. Está tudo dito nesta frase. Tudo aquilo que nós pensamos, vamos atrair. Se nós não curamos-nos, só vamos
atrair mais do mesmo. Se queremos um relacionamento saudável, nós temos que estar saudáveis. A mente está conectada com o corpo. Se a mente não estiver bem, o nosso corpo começa a sofrer mudanças. E essas mudanças são doenças. E pode ser diversas doenças até chegar a um cancro. Muita gente não tem essa ideia, mas o cancro é simplesmente porque nós não nos conseguimos perdoar a nós nem ao outro, mas sobretudo a nós. Porque a palavra perdão, ela é interessante, sem dúvida alguma. Só que nós não podemos nos sobrepor à outra pessoa, acharmos que somos superiores à outra pessoa. Nós temos que aprender a perdoar, sim, mas perdoar a nós próprios, porque nos sujeitamos a essa vivência. Então é importante, definitivamente, nós estarmos conectadas entre a mente e o corpo para uma vida saudável. Tem que ser as duas em conjunto. Não sei se a Aida tenha alguma questão para colocar ou Não, eu amei, inclusive, a citação de Shakespeare. Eu gosto muito. também é que a frase está excelente e explica exatamente aquilo que acontece. Mas agora nós começamos a ter pessoas mais iluminadas nesse sentido, a conseguirem fazer mais terapias, porque antigamente as pessoas achavam que as terapias eram para pessoas que não, enfim, que eram maluquinhas, como se costumava dizer. Eu falo pela expressão portuguesa, isso não tem nada a ver. Isso é uma crença que as pessoas têm. Terapia é para qualquer pessoa que Eu queira ser. aproveito para encaixar isso aí, porque mesmo que você não tenha como arcar com as despesas de uma terapia, além de ter vários centros sociais que ajudam, a internet hoje, através do YouTube, através do Instagram, das redes sociais, ela traz muito material que pode ajudar a pessoa a se entender, né? A fazer uma terapia, mesmo que ela não possa. Façam, porque você sai desse túnel, né? A noite escura da alma, que a gente chama, muito mais rápido. Eu vou falar sobre a rejeição, para dar tempo da Sonda fazer técnica, que eu estou doidinha para ver, para fazer também. Bom, o que é rejeição? O ser humano ele tem intrínseco dentro dele a necessidade de aceitação. O ser humano precisa ser aceito, se sentir aceito em todos os âmbitos. Na escola, no trabalho, pela família, pelo companheiro, pelos filhos. Quando há uma separação, o mais difícil, uma das feridas emocionais mais difíceis de curar é exatamente a rejeição. Porque a gente não sabe lidar com ela. Você não nasceu, você não aprendeu a lidar, porque você leva para o lado pessoal. Eu fui rejeitada porque eu não, provavelmente eu não presto como pessoa, eu não sou um bom ser humano. Você nunca consegue entender que você não é rejeitada pelo que você é rejeitada pelo que você não significa mais para outra pessoa. Então, ela quer se separar. Por isso, em qualquer âmbito da vida que você se sinta rejeitada, você, obrigada, Dirce, você vai atrás de se autoconhecer, de se amar. Porque quando isso acontece, você fala, bom, eu não sou o que eu estou sentindo. Porque a pessoa me rejeitou. Porque se eu fui rejeitada pelo meu pai ou pela minha mãe, não significa que eu sou rejeitada pelo meu marido ou pela minha esposa agora, eu sou uma pessoa ruim. Mas é isso que a gente faz. Meus pais me rejeitaram lá atrás. E agora meu marido ou minha esposa me rejeita. Tá vendo? Eu não sirvo para nada. Aí a estima cai. Entra depressão, entra desvalorização. Você acha que está tudo errado na sua vida. Então, gente, durante a sua vida, todo mundo vai sofrer alguma espécie de rejeição, tá? Mas, como eu falei, na escola, no trabalho, dos pais, dos irmãos, do marido, dos filhos. E você não pode levar isso para o lado pessoal. Você precisa focar, não nas suas falhas, não nos seus defeitos. Você precisa focar nas suas qualidades. Eu não vou dizer, poxa vida, olha, eu fui rejeitada porque eu engordei.
Agora eu estou vendo o meu ex-marido desfilando com uma maior gatinha. Poxa, se você se sente mal com o seu corpo, vai para uma academia, vai correr na praia, na calçada, liga a TV, tem aulas grátis, faz alguma coisa por você, não por ele ou por ela. Não se olhe no espelho e diga, eu sou gorda, eu sou feia. Não. O que eu posso fazer para mudar? O que eu estou vendo no espelho que não está me agradando? E não o que o outro vê em mim. É muito importante essa parte aí de auto-amor. Ah, Exatamente. O amor é auto-amor é muito fundamental. importante. Então, outra reflexão sobre a rejeição. Quando você se separa, você poderia ter feito algo para evitar essa separação? Pensa nisso. Normalmente não. Normalmente, se vocês estão brigando ao ponto de se separarem, é como a Sandra falou no começo, é 50% de cada um. 50% do homem e 50% da mulher. Se vocês não conseguirem resolver isso, o melhor caminho é a separação. E não sentir-se rejeitado, porque finalmente o outro foi embora. Então, agora, novamente, eu passo para a Sandra. Se vocês tiverem dúvidas, gente, vão deixando aí. E no final, alguém me pediu o contato meu e da Sandra. Eu vou colocar, no final, eu coloco aqui os telefones e vocês podem fazer contato. Mas semana que vem a gente se encontra de novo. A gente avisa para vocês deixem os assuntos. Se não deixar os assuntos, também não tem live semana que vem. Como emoção, Sim, não, eu estou pedindo as emoções, 2 emoções por semana. Aí hoje você vai usar o método Dan, que você vai explicar. Semana que vem eu posso usar uma hipnose, eu posso usar um Theta Healing. E a gente vai fazendo assim para ajudar essas pessoas que estão nessa fase de luto a saírem mais rápido. A gente não pode fazer uma terapia completa, mas a gente pode amenizar com vocês essas emoções que estão muito conflitantes, muito doídas. Então agora a Sandra vai explicar o que é o método Dan, vai trabalhar essas 2 emoções que a gente falou hoje, rejeição e a outra emoção que eu já me perdi aqui. eu só quero colocar É aqui a solidão. A solidão e a rejeição. A solidão e a rejeição. Só quero solidão colocar. e a rejeição. E aí a gente encerra para não se estender muito, tá bom? Então, eu vou começar a explicar ao certo o que é o dano. O dano, nós utilizamos uma espada como esta. Se a pessoa não tiver uma espada, pode utilizar um ímã. Com o ímã tem a polaridade positiva e negativa. O que é que a espada faz? A parte da polaridade negativa é que nós queremos utilizar para libertar os sentimentos que nós temos aprisionados no nosso corpo. Portanto, se não tiver a espada, quem não tiver, basta colocar um ímã com a parte da polaridade negativa, neste caso, a começar na testa, indo toda a parte da cabeça, coluna vertebral até ao cóccix. Isto tem uma conexão porque nós temos meridianos e então as energias, porque os meridianos têm que estar abertos para nós conseguirmos que o Ki, que é a energia, flua e então libertar. Se não tiverem ímã nem a espada, basta utilizar a mão. Nós somos energia, portanto tudo funciona. Basta nós acreditarmos. Pode-se utilizar a mão, exatamente como eu estou a fazer, colocando aqui, fazendo este movimento, assim, chegando aqui, a mão vem para trás e para no cóccix. E quando parar no cóccix, nós simplesmente temos que inspirar e expirar. Porquê? Para libertar a emoção que nós estamos a trabalhar. Não sei se tem alguma dúvida em relação à parte da... Eu tenho. Quando você fala espada, você está falando uma régua ou é um aparelho? É uma espada que se vende assim. Então não é uma régua comum, né? Mas também se pode utilizar com uma régua comum e colocar um ímã preso, ou seja, colar. E se não tiver nada disso, eu vou usar as mãos. A mão, exatamente, a mão esquerda e depois aquilo que, exatamente conforme eu pus, a parte do ímã neste lado é o preto e a parte
positiva é a vermelha. Portanto, o DAM é desativação das emoções, o preto, e a ativação daquilo que nós queremos. O que é que nós queremos? Por exemplo, amor próprio. Podemos depois trabalhar com a parte positiva exatamente nessa questão. Sandra disse que está perguntando qual é a parte negativa do ímã. É a parte preta. Neste caso, é a parte preta. E mesmo do ímã também é a parte preta. Geralmente os ímãs têm duas polaridades, tanto o positivo como o negativo, e geralmente a parte de fora ela está indicada. Ou seja, ou tem vermelho e preto ou tem outras cores. Mas dizem sempre qual é a parte negativa e a parte positiva. É importante nós conseguirmos compreender que o negativo é que é para liberar e não o positivo. O positivo é que é para aquilo que nós queremos. Não sei se me fiz entender, se querem fazer mais alguma questão ou vamos agora para a prática. Alguém tem mais alguma dúvida, pessoal? Ou ela já pode começar? Então vamos lá. Eu estou prontinha aqui para fazer. Portanto, primeiro de tudo, o importante é nós ficarmos descalços. Nós temos que começar a andar mais descalços. Entender que o grounding é fundamental. A conexão com a terra. Então, todo tipo de terapias, quer dizer, todo tipo de terapias, aquelas que eu trabalho, o ideal é sempre fazer com os pés descalços. Então, nós vamos nos conectar exatamente com essas emoções. Com as emoções da rejeição e a parte da solidão. Que é para nós conseguirmos captar essas energias e depois liberá-las. Eu tenho uma dúvida de novo. A gente vai fazer as duas juntas ou uma de cada vez? Nós vamos fazer as duas juntas, neste caso, mas primeiro é só a parte da liberação e só depois é que passamos à parte da ativação. O DAM é exatamente isso. Desativação e ativação magnética. Então, nós vamos conectar-nos primeiro com a Terra, conforme eu referi, desde o nosso dedinho do pé até o topo da nossa cabeça. Nós temos que ter a conexão com o nosso corpo. O ideal é com os olhos fechados para nós conseguirmos interiorizar melhor e conectarmos com mais facilidade. Inspirar e expirar profundamente para liberar os nossos pensamentos, principalmente a parte do ego, que muitas das vezes que não quer ser curada. Então temos que libertar esses sentimentos de não querer ser curada. Então agora vamos conectar com as moléculas do nosso corpo. Nós podemos dar essa intenção. Conexão com as moléculas do meu corpo. Expandem-se, expandem-se, expandem-se. E movam-se. Respirar. Vamos inspirar e expirar profundamente. Vamos baixar todas as barreiras que nós temos. É só dar o comando baixando todas as barreiras, baixando todas as barreiras, baixando todas as barreiras. Baixando todas as resistências e barreiras que me impedem a cura. E então vamos colocar aqui. Vamos pensar o seguinte, eu só vou colocar aqui um pouquinho mais para mim. Nós podemos dizer também, eu escolho desapegar-me de todas as programações, drives, gatilhos que nos mantêm na rejeição e na solidão. Então,
Vamos iniciar. Vocês podem dizer comigo, eu vou dizer devagar, vou só colocar o computador para Mas eu vou aqui. colocar a mão aqui, Sandra, é isso? Desde o terceiro olho, fazendo isto, até a parte da nuca, continuando na coluna vertebral, e continuando na coluna vertebral até ao cóccix. Mesmo até ao fundo. Então, desativando e liberando todos os drives e programações, sentimentos e emoções, contratos, promessas, pactos, juramentos, compromissos de qualquer vida, de qualquer realidade, programações futuras, impostas ou não ditas, não reveladas, herdadas ou não, de todos os nossos ancestrais, que nos mantêm na solidão, na rejeição, e tudo o que estamos acessando de outras pessoas que não é nosso e que está aprisionado no nosso corpo físico, astral, espiritual, etérico, mental, de todos os nossos registros e na Terra, que seja liberado e retirado de todos os templos e eternidades. Liberando, liberando e desativando. Inspira e solta. Vamos novamente. Desativando e liberando todos os drives e programações, sentimentos e emoções, contratos, promessas, pactos, juramentos, compromissos de qualquer vida, de qualquer realidade, programações futuras, impostas ou não ditas, não reveladas, herdadas ou não, de todos os nossos ancestrais que nos mantêm na solidão, na rejeição, e tudo o que estamos acessando de outras pessoas que não é nosso e que está aprisionado no nosso corpo físico, astral, espiritual, etérico, mental e de todos os registros e na Terra, que seja liberado de todos os templos e dimensões. Liberando, liberando e desativando. Inspira e solta. Vamos novamente. O ideal é sempre fazermos 6 vezes, desativando e liberando todos os drives e programações, sentimentos, emoções, contratos, promessas, pactos, juramentos, compromissos de qualquer vida, de qualquer realidade, programações futuras, impostas ou não ditas, não reveladas, herdadas ou não, de todos os nossos ancestrais, que nos mantêm na solidão e na rejeição, e tudo o que estamos acessando de outras pessoas que não é nosso, e que está aprisionado no nosso corpo físico, astral, espiritual, etérico, mental, de todos os nossos registros e na Terra, que seja liberado e retirado de todos os templos e eternidades, liberando, liberando e desativando. Inspira e solta. Vamos novamente, desativando e liberando todos os drives e programações, sentimentos e emoções, contratos, promessas, pactos, juramentos, compromissos de qualquer vida, de qualquer realidade, programações futuras, impostas ou não ditas, não reveladas, herdadas ou não, de todos os nossos ancestrais que nos mantêm na solidão, na rejeição e tudo o que estamos acessando de outras pessoas que não é nosso e que está aprisionado no nosso corpo físico, astral, espiritual, etérico, mental, de todos os nossos registros e na Terra, que seja liberado e retirado de todos os templos e eternidades, liberando, liberando e desativando. Inspira e solta. Vamos novamente, desativando e liberando todos os drives e programações, sentimentos e emoções, contratos, promessas, pactos, juramentos, compromissos de qualquer vida, de qualquer realidade, programações futuras, impostas ou não ditas, não reveladas, herdadas ou não, de todos os nossos ancestrais, que nos mantêm na solidão, na rejeição e de tudo que nós estamos acessando de outras pessoas que não é nosso e que está aprisionado no nosso corpo físico, astral, espiritual, etérico, mental e de todos os nossos registros e na Terra, que seja liberado e retirado de todos os templos, dimensões e eternidades, liberando, liberando e desativando.
Inspira e solta. Mais uma vez, desativando e liberando todos os drives e programações, sentimentos e emoções, contratos, promessas, pactos, juramentos, compromissos de qualquer vida, de qualquer realidade, programações futuras, impostas ou não ditas, não reveladas, herdadas ou não, de todos os nossos ancestrais que nos mantêm na solidão, na rejeição e tudo o que estamos acessando de outras pessoas que não é nosso. Que está aprisionado no nosso corpo físico, astral, espiritual, etérico, mental e de todos os nossos registros e na Terra, que seja liberado e retirado de todos os templos, dimensões e eternidades, liberando, liberando e desativando. Eu agora pergunto, está igual ou diferente desde que nós começamos? Como é que se sente, Dália? Eu me sinto muito leve. É Assim, importante fazermos, quanto mais fizermos, melhor. Ou seja, se nós conseguirmos fazer 10 vezes, fazemos e depois imaginemos 2 vezes por dia, por exemplo, é importante fazer essa liberação. E nós vamos começando a sentir-nos exatamente mais leves. Então, nós agora vamos fazer a ativação. Vamos colocar o ímã positivo, que neste caso é este. Vocês vão colocar a mão direita sobre o nosso peito, ou seja, aqui, nesta zona, como se fosse no timo, e vamos dizer: eu sou a ativação da atração magnética da escolha de ser, o amor incondicional, a aceitação e a alegria neste corpo físico, astral, espiritual, etérico, mental, em todos os nossos registros, no nosso DNA e na Terra, como a fonte de mais consciência, expansão e possibilidades. Assim é. Agora vamos inspirar e soltar. Bocejar faz parte, significa que estamos a liberar. Isso é ótimo. Eu sou a ativação da atração magnética da escolha de ser, o amor incondicional, a aceitação, a alegria neste corpo físico, astral, espiritual, etérico, mental, em todos os nossos registros e no nosso DNA e na Terra, como fonte de mais consciência, expansão e possibilidades. Assim é. Inspira e solta. Eu sou a ativação da atração magnética, da escolha do ser, o amor incondicional, a aceitação e a alegria neste corpo físico, astral, espiritual, etérico, mental, em todos os nossos registros, no nosso DNA e na Terra, como fonte de mais consciência, expansão e possibilidades. Assim é. Inspira e solta. Vai que se sentem. É muito bom. Nós sentimos mais calmos, porque é essa a intenção. muito Temos leve. mais lucidez. Temos mais lucidez e é isso que depois nós queremos exatamente para recuperar o nosso bem-estar mental. Portanto, é preciso fazer as práticas. Agora me diz uma coisa, essa prática é muito legal, mas eu queria saber um pouquinho sobre ela. O que nós fizemos? O que é isso? Ou seja, quando nós dizemos liberação, é a liberação de todo o tipo de programações que nós fizemos ao longo do tempo, crenças que nós temos, as barreiras que nós criamos. Então, aquilo que faz é exatamente liberar onde essas crenças estão alojadas no nosso corpo. Daí nós fazermos neste sentido, por causa dos meridianos e para ajudar que a energia flua. Então, o Dhamma é exatamente para isso.
desativar todas as emoções que nós temos negativas, da maneira como nós dissemos a nível de rejeição, é só interiorizar outros sentimentos que a pessoa tenha e fazendo exatamente a restante prática que eu coloquei. Finalizando sempre com a ativação, porque a ativação é aquilo que nós queremos no nosso corpo. Portanto, aquilo que nós queremos, o amor próprio, para nós sentirmos bem connosco, para amarmos-nos, que é fundamental. Então, a prática é mesmo essa. Essa prática pode ser usada por qualquer pessoa, para qualquer emoção. Qualquer emoção, até dá para fazer para casas. Portanto, da mesma maneira que se faz para a pessoa, faz-se exatamente para as casas. Para os animais também dá para fazer. Simplesmente é colocando a intenção e dizer qual é o tipo de emoção que nós queremos liberar. Então, agora, voltando ao nosso assunto de separação. Por exemplo, a nossa casa fica impregnada, né? Formas, pensamentos da outra pessoa, as emoções que ficam ali. A pessoa vai embora. Quem ficou pode fazer o dano, isso vai amenizar também o ambiente da casa? É só dar a intenção, liberar todo tipo de energias estagnadas, energias densas, energias que ficaram encapsuladas nesta casa, nas paredes. É só dar a intenção, dizer qual é o tipo da energia que nós queremos libertar e fazer a prática. A prática então, também podemos trabalhar a energia das brigas, né? Porque antes de terminar uma relação, normalmente há muitas brigas e a casa fica. As pessoas desconhecem esse fato, né? A casa fica, as paredes ficam impregnadas, aquilo traz mal-estar que a gente nem sabe porquê. Às vezes nem porque não dorme direito. Então, fazer essa prática seria muito interessante, né? Dizer sempre quais são os drives que existem, as programações que existem, que haja confusão, para que haja, por exemplo, não haja respeito em casa e liberar esses sentimentos. É importante nós fazermos do início até ao fim da prática. Não é fazer agora e daqui a uma hora fazer o resto. Não, é do início ao fim a prática. Quando eu me mudei para esse apartamento novo, foi isso que você fez? Porque quando eu entrei aqui, eu pedi, Sandra, faz uma limpeza energética no meu apartamento novo. Gente, eu tenho que confessar, eu me senti assim. Eu entrei aqui, está maravilhoso. E até hoje, eu nunca deixei de sentir esse bem-estar aqui. Eu agradeço muito a Sandra e aconselho a quem for se mudar, alguém passar por uma situação dessa de separação, de luto, né? Faça essa técnica, porque eu estive aqui antes, quando eu vim ver o apartamento, era uma energia. Quando eu me mudei, a Sandra já tinha trabalhado essa energia aqui e ficou fantástico. Te agradeço. Nós notamos bem as diferenças. E mesmo também existem outras técnicas, conforme nós referimos, que vai ser para umas futuras lives e que depois vamos pondo em prática também e a explicar o que é que significa essas práticas e o que é que fazem essas práticas. É importante vocês seguirem-nos. Seguir e tirar e perguntarem, né? O que vocês querem? Sim, fazerem as questões, exatamente. As questões. Ah, disse, olha só, você já quer um atendimento, hein? Olá, Dirce, boa noite. Espero que esteja tudo bem consigo. Aqui no Brasil ainda é de dia, Sandra. Aqui ainda são 18 horas. Aí já são. Pois, aqui já são 9 horas. 9 horas. Bom, pessoal, são 3 horas. Nossa proposta era 1 hora de live. Estamos encerrando. Primeiro, eu quero agradecer assim, muito a Sandra, porque ela é fantástica, ela é uma terapeuta incrível. Ela é minha terapeuta particular. E aí é minha terapeuta. Mesmo nós, terapeutas, precisamos nos curar. Sim, é importante a Dirce é outra terapeuta incrível, que ela é minha terapeuta também. Ela é muito boa, gente. Tá aí, ó. Dirce, se quiser, depois me manda o contato que eu ponho aqui também. E eu quero agradecer agora a vocês, a todos vocês que nos prestigiaram. Foi incrível, é uma energia que vocês nem imaginam. Nós que estamos fazendo a live, a gente sente a energia das pessoas que vão entrando. Exato. Estão interessadas em aprender e se cuidar, né?
Então, quero agradecer Sim. a todos vocês. Sandra, quer falar alguma coisa? Eu queria agradecer a todos também, todos aqueles que assistiram e os que vão futuramente assistir. Queria agradecer e principalmente também ao convite da Aida. Gratidão, Tudo bom. gente. Uma Uma boa boa noite. noite para todos aí. Gratidão. Tchau. Deus.